Quão grandes são os seus sinais, quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno, o seu domínio de geração em geração. Daniel, capítulo 4, verso 3. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Continuamos falando sobre a testemunha fiel. É claro que é o Senhor Jesus Cristo, assim como está em Apocalipse, capítulo 1, verso 4. E já falamos sobre várias situações em que Jesus demonstrou a sua fidelidade, declarando a sua identidade, dando um testemunho fiel daquilo que realmente ele era, ele é e ele há de vir. Lembrem que nós estamos dentro daquele milagre, descrevendo aquele milagre maior do ministério do Senhor Jesus Cristo. Estamos naquele ponto em que ele estava dialogando com Marta, a irmã de Lázaro, e Maria continuava lá no interior da sua casa, ou da casa delas, e estava recebendo a consolação dos vizinhos. Aí então, chegou o ponto em que Jesus queria também falar com Maria. E ela foi rapidamente e disse para Maria: o Mestre está aí e te chama. Maria saiu rapidamente. Aqueles circunstantes a acompanharam, achando que ela iria lá fazer uma visita ao túmulo de Lázaro. Mas qual não foi a surpresa? Ainda não era o momento. Antes de chegar ao túmulo, ela tinha ido para falar com o Mestre, pois foi o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que a chamou, ou a mandou que sua irmã fosse chamá-la. Ela, chegando, prostrou-se aos pés de Jesus e fazendo a mesma lamentação que Marta já fizera. Se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Bem, aí Jesus perguntou onde que estava o sepulcro de Lázaro. E ele foi conduzido até o sepulcro. E aí, então, uma surpresa para o povo. Chegando diante do sepulcro, ele sentiu aquela tristeza, uma tristeza muito profunda. O seu espírito foi tocado também pela ação da separação, o golpe da morte
E então essa declaração que produziu naquele povo uma admiração. Jesus chorou. A admiração foi que eles diziam: vede como ele o amava. Vede como ele o amava. Mas alguém, logo, você sabe que os questionadores, os incrédulos, os duvidosos estão por todos os lados. E logo alguém começou a conjecturar. Não podia. Este que curou o cego, aliás, ele tinha curado recentemente aquele cego de nascença. Eles sabiam de tudo isto e começaram a pensar: este que curou o cego não poderia impedir que Lázaro morresse. Eles nem imaginavam o que estava para acontecer. É bem verdade que eles não compreendiam, como nós não compreendemos os mistérios de Deus, os propósitos de Deus em cada situação que envolve a nossa vida. Note que enquanto se diz nessa história que Jesus amava essas duas irmãs e Lázaro, quando ele recebeu a notícia que Lázaro estava muito mal, ele ainda demorou 3 dias para dizer para os discípulos: vamos lá, porque o meu amigo Lázaro dorme e eu vou acordá-lo. Os discípulos não entenderam e disseram: mestre, se dorme, está salvo. Isto é, dormir é muito bom até para o descanso. Aí então, Jesus teve que falar claro: Lázaro morreu. Ele tinha dito já que ia lá para acordá-lo. E então, ele vai até lá. Mas, no pensamento das irmãs, ele chegou tarde. No pensamento delas, e já fazia 4 dias que Lázaro tinha sido sepultado. E agora ele, diante do sepulcro, chorando. Sabe por quê? Jesus demorou todo esse tempo. Ele tinha dito para os discípulos: esta enfermidade de Lázaro é para a glória de Deus. Ele estava com o que a dizer: eu deixei o tempo passar. Porque vocês vão ver, eu não quero apenas curar um enfermo, eu quero ressuscitar o morto, um morto. E é isto que aconteceu. Ah, mas aqui tem um outro lado. Os judeus, na cultura deles, uma pessoa só era dada realmente como morta depois de 4 dias. A lição aqui, aliás, as lições aqui são várias, mas uma delas, ele propositalmente deixou que passassem os 4 dias.
E agora, as duas irmãs estavam cientes. O desespero tinha chegado, porque passaram-se os 4 dias para eles, para os judeus. De fato, ele morreu. E então, você verá, nós veremos que tudo foi feito propositalmente. A gente vai ver o que aconteceu. Sabe, esta a gente aprende, esta eu digo antecipadamente. Ele era tão perseguido. Os judeus, os opositores eram tão incrédulos. Se ele fosse logo no dia da morte, logo no primeiro ou no segundo dia, e ele ressuscitasse a Lázaro, os incrédulos iriam dizer: ressuscitou nada. Na realidade, Jesus nem tinha morrido. Ele entrou num estado de coma e aconteceu uma ressuscitação, não uma ressurreição. E então ele esperou que passassem os 4 dias. E nós veremos o que aconteceu. Não ficou lugar para dúvida, nem dos incrédulos, nem dos opositores. Jesus realmente ressuscitou a Lázaro. Bem, no próximo vídeo a gente verá o desfecho do grande milagre, a ressurreição de Lázaro. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.